Capítulo 1, versículo 5 de Apocalipse, falar primeiro da fiel testemunha. Aqui diz, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Né? Então, como fiel testemunha, na página 29, Jesus Cristo se apresenta diante de Deus, testemunhando a limitação do corpo humano, intercedendo pelos cristãos. Então, todos os cristãos que estavam sofrendo, infelizmente tem história de cristãos, né, que acabaram fazendo coisas erradas, que compraram um documento sem ter, na verdade, adorado os deuses pagãos. Ele precisava apresentar um documento diante do imperador, e tinha um soldado lá, adora a divindade. Ele diz a história, que ele falou assim, olha só, eu te dou aí tanto de dinheiro para você dizer que eu adorei, mas na verdade eu não adorei nada. Então tem centenas de casos assim. Né? Teve cristãos, né, que falharam em diversos momentos. Bom, enquanto viver, existe oportunidade de arrependimento. É o que a Bíblia sempre nos ensina. É um erro grave isso, que ele tenha abandonado, e depois até que se o Império Romano sacrificou, mas que tenha morrido salvo. Mas Jesus se apresenta como uma fiel testemunha, tanto diante de Deus, tá ok? Apresentando todas as limitações e pedindo a misericórdia de Deus, como também garantindo que tudo que ele falou para os homens vai se cumprir. 1:5:2, ele é o primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro a receber um corpo incorruptível. Tá bom? Ele é chamado de primícia dos que dormem, tá bom? Porque ele recebeu o corpo que nós receberemos no momento do arrebatamento da igreja. E por isso também, na página 30, João diz que nós seremos semelhantes a ele, porque quando ele se manifestar, assim nós o veremos. E eu coloco aí também na página 30 como Deus faz um uso do número 3 nesse momento no Apocalipse. Né? No versículo 1 fala da palavra que foi dada, enviada e notificada. O versículo 2 fala dos 3 testemunhos de João. Ele testificou da palavra de Deus, de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. No versículo 3 falou de 3 atitudes do homem em relação à palavra de Deus. Bem-aventurados que leem, os que ouvem e os que guardam. No versículo 4 falou do presente, passado e futuro de Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir. Então essa manifestação do número 3 é para indicar também a manifestação, a presença da Trindade ali naquele momento. E ele apresenta agora 3 títulos de Jesus também, né? Fiel testemunha, primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra. A palavra príncipe, irmãos, ela tem uma origem que significa primazia, o primeiro, tá ok? Então, por exemplo, tem um rei, o seu primeiro filho, né, ele é o príncipe para assumir o trono. Quando Jesus se apresenta como príncipe dos reis da terra, ele está dizendo que ele foi o primeiro rei da terra. Observe, hoje, se perguntar aos cristãos qual o sistema de governo que você acha melhor, você vai dizer que é a democracia, você vive na democracia. Mas, na verdade, todo cristão deveria defender a teocracia. Por quê? Porque pela Bíblia, né, Deus, ele é o primeiro rei da terra, Jesus Cristo é o primeiro rei da terra, como Deus eterno, tá ok? E segundo a tradição do rei, aquele que acredita na teocracia, na monarquia, eu confundi, falei teocracia algumas vezes, na monarquia, você acredita em um sangue real. É isso que os antigos acreditavam, tá bom? Então, se existem 10 descendentes, mataram 9, sobrou um, se ele se manifestar daqui 40 anos, quem tiver no trono tem que sair, ele é o rei de verdade. Foi assim com Josias, tá ok? Então Jesus Cristo, ele é o primeiro rei da terra, por isso o príncipe dos reis da terra, e quando ele se manifestar, ele é o que tem direito a governar sobre o mundo, tá bom? E durante o milênio, qual sistema de governo será?
será a monarquia, em que um rei estará governando sobre a humanidade. O versículo 4 ele diz: aquele que nos amou e nos lavou, né? É uma declaração do amor de Jesus que tem a finalidade de evitar o erro cometido por Israel, que duvidava do amor de Deus. Lá em Malaquias, Deus fala com o profeta, eles dizem: em que nos amaste? E por que eles falavam isso? Por causa do que eles sofriam, né? De perseguição, de babilônios, de outros povos. Então corria risco de algum cristão também, infelizmente no meio do povo de Deus, vão para o céu, mas às vezes tem murmurador, tá bom? Eu não posso dizer que todos os murmuradores vão ficar aqui, às vezes existe um murmurador, daqui a pouco ele se arrepende, vai ser salvo, mas tem murmurador. Então, para livrar a igreja dos murmuradores, Deus deixou essa mensagem. O número 1.6.1 nos fez reis, tá bom? Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Pode ser traduzido também como nos constituiu um reino, né? Em Apocalipse capítulo 20, principalmente, vai ser dito que nós seremos reis e sacerdotes com Jesus Cristo durante o milênio, tá bom? Então, por isso, na página 32, o número 1.6.2 nos fez sacerdotes. A igreja ela já faz um trabalho de sacerdócio hoje. Durante o milênio será um sacerdócio mais completo ainda, tá bom? E eu coloquei aí Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 6, quando João diz claramente, tá bom, que nós reinaremos com Cristo por 1000 anos, ou seja, ele nos fez reis. E também é dito que ele nos fez sacerdotes de Deus, no versículo 6. Né? Então, além de confortar os cristãos de tudo que estava acontecendo, e que serão reveladas coisas que vão mostrar um sofrimento ainda maior para o futuro. Né? Eu acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas a igreja ela viverá o princípio de dores, irmãos. As coisas que estão acontecendo no mundo são coisas que os cristãos têm que se preparar. Eu vou citar apenas um exemplo, além desse coronavírus, que esse coronavírus é um vírus de gripe, irmãos. Não acredite na vacina. Daqui 2 anos, ou talvez daqui 1 ano, o vírus já mudou, já tem casos aí de pessoas que contraiu o vírus pela segunda vez, porque o vírus mudou. E teve um caso aqui no Brasil, né, estava passando hoje na CNN, hoje, 21 de abril, estava passando uma pessoa que morreu por contrair o vírus a segunda vez. E eles estavam investigando porque o vírus sofreu uma mutação. O vírus da gripe muda toda hora. Não vai existir vacina definitiva para o coronavírus nunca. Agora, eu quero citar uma questão que a ciência diz que pode acontecer a qualquer momento e que seria uma grande catástrofe na Terra. Resumindo, os cientistas dizem que eles conseguem acompanhar fenômenos que acontecem no Sol, e isso parece ser verdade, eu não duvido disso, fenômenos que acontecem no Sol. E eles acompanham e tem relatos na Terra de determinadas tempestades solares, né? Essa tempestade acontece em intervalos específicos, tá ok? Pois bem, sabe o que os cientistas dizem? Existe uma tempestade solar que eles acompanham na história, aí nos últimos séculos, que ela já era para ter acontecido. Ela pode acontecer a qualquer momento, essa mega tempestade. Sabe o que eles dizem que acontecerá com a Terra nesse período? Nenhum aparelho eletrônico funcionará. Você não terá energia de tipo nenhum. Todos os transmissores de energia, tudo vai queimar. O computadorzinho que você tem no carro, um pequeno transmissor, vai queimar. Né? Nenhum computador vai funcionar. Você não vai ter energia na sua casa, não vai ter geladeira. As geladeiras de supermercado não existirão, não funcionarão por um longo tempo. Não vai existir energia no mundo. De 2 a 6 meses, é o que eles dizem. Pensem
em quem vive na cidade. Quem vive no campo, ele vai continuar plantando lá e comendo o que ele planta. Quem vive na cidade não vai ter recurso, irmãos. E eles dizem que isso está para acontecer a qualquer momento. Pior, eles dizem que já está atrasado. Pode acontecer amanhã. E se isso faz parte do princípio de dores? A ciência diz que essa tempestade vai causar um grande calor na terra. O Apocalipse diz que durante a grande tribulação haverá um grande calor na terra. Então, tomara que isso aconteça lá na grande tribulação, que continue atrasado. Mas nós não podemos descartar, irmãos, que nós estamos vivendo um princípio de dores, né? Talvez estejamos vivendo, e que virão coisas ainda piores sobre o mundo. O número 1.7 diz: eis que vem com as nuvens. Bom, essa aqui é uma descrição da vida de Cristo em glória. Nós vamos tratar desse assunto mais à frente. A vida de Cristo em glória, eu trato dela aí. O número 1.7.2, já na página 33, diz que todo olho verá. Então, essa é uma manifestação para desfazer o reino do anticristo, no fim da grande tribulação. E o número 1.7.3, ele diz: os que o transpassaram, ou seja, até os judeus verão Jesus, né? As profecias da Tanakh do Antigo Testamento anunciavam um Messias que seria morto pelos israelitas. Tá aí alguns textos que eu coloquei do Novo Testamento, citando Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que diz: e sobre a casa de Davi, sobre os que habitam em Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, porque os israelitas, durante a grande tribulação, começarão a se converter. E olharão para mim, a quem transpassaram, ou seja, acabarão por olhar para Jesus. Como eu disse, hoje um dos impedimentos para o judeu acreditar que Jesus é o Messias é exatamente a figura da Babilônia apocalíptica, porque ela coloca o cristianismo como uma religião violenta e idólatra. Conseguiu difamar o cristianismo, né? E assim fica mais difícil você evangelizar os judeus. Número 174 diz: todas as tribos da terra se lamentarão, também descrevendo esse momento da vinda de Cristo em glória no fim da grande tribulação. Aqui eu estou falando de forma mais compacta. Quando chegar Apocalipse 19, que é exatamente essa manifestação de Jesus, aí nós vamos ter ali 3 horas para falarmos com mais calma. Depois do versículo 8, Jesus se apresenta como o Alfa e o Ômega. De novo, ele está se apresentando como Deus eterno. O Alfa é o princípio, o Ômega é o fim. Na página 35, eu coloco aí para vocês, próximo do fim da página 35, se vocês lerem principalmente o texto de Ezequiel, que Deus mandou colocar um sinal nos israelitas, né? Eu digo que esse sinal era, no original hebraico, tá a letra tal. Marcou todos os israelitas que temiam a Deus e choravam por causa da situação espiritual de Israel. E você veja aí que no hebraico antigo, o tal, ele tinha um formato de uma cruz, parecido com um T ou uma cruz em X. Bom, então também nesse versículo 5, ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, ele se apresenta como o Todo-Poderoso. Ou seja, não está clara a divindade de Jesus Cristo, é o número 1.8.2, tá bom? Jesus se apresenta como Yahvé se apresentava na Tanakh, o Deus Todo-Poderoso, já em Gênesis 17:1, ok? No Novo Testamento eles vão usar o termo Kyrios Theos, né? Senhor Deus. É assim que está escrito nesse versículo. E eu quero fazer aqui uma referência especial, porque se você pegar na sua tradução, eu utilizei ali o versículo na nossa tradução corrigida. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Mas eu coloquei aí para vocês, na página 36, como por exemplo a versão revisada
traduz a versão atualizada e a versão King James. E no original grego, se você tiver um original grego em casa, tá ok? Você vai encontrar que esse versículo ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu não sei por que a versão corrigida omitiu a palavra Deus. Então, por exemplo, até aquele que o Rafael citou, né, que diz que a Igreja Católica ela inventava questões da Trindade. Veja, nesse caso, a nossa versão corrigida, João Ferreira de Almeida, era, a princípio, um padre católico, né? Tá bom? Ele omitiu a palavra Deus, né? Na verdade, por um erro. Mas aqui está claramente dizendo que Jesus Cristo é o Senhor Deus.